Bom, não é segredo pra ninguém que eu gosto muito de histórias em quadrinho. Sou um colecionador, costumo até dizer que eu sou um leitor mais do que um colecionador. Outra coisa que não é segredo pra ninguém é que o que faz uma boa história de quadrinhos, né, ou o que faz uma história em quadrinhos, a narrativa gráfica, é a junção de texto e imagens, né? Então por isso que é uma linguagem híbrida, né, assim a gente chama. Só que não é apenas isso, né? Então é gratificante, é muito bacana quando você encontra em uma história em quadrinhos, né, nessa junção, nessa síntese, né, uma obra que consegue utilizar as linguagens, né, do quadrinho de uma maneira muito eficiente. Então por isso, hoje eu trouxe aqui uma obra que para mim, das últimas que eu li, foi uma que conseguiu fazer isso e muito bem. E eu tô falando de Grama. Mas antes de começar a falar sobre Grama, na verdade antes de mais nada, meu nome é William, este é o canal Fanzine, então se você curte dicas de HQ, filmes, música, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. A gente vai falar sobre Grama, vai falar um pouquinho sobre essa questão dos quadrinhos, eu vou falar um pouquinho porque que eu acho que Grama é uma leitura potente e o que eu quero dizer com isso. Vamos falar um pouquinho também sobre o selo que lançou essa HQ aqui no Brasil, né, que é o Pipoque Nanquim, mas tudo isso vamos falar depois da abertura, tá bom? Então solta a vinheta aí, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, como eu estava dizendo, hoje o papo é sobre HQ Grama. É uma HQ sul-coreana, lançada em 2017. A autora Kyung-suk Kim. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpem, mas aí eu não sei se dá para vocês verem mais ou menos o nominho dela. Não dá? Não dá? Um pouquinho? A gente escreve aí depois para vocês também. Vou mostrar umas páginas também, eu até marquei. Primeiro eu vou começar falando um pouco da edição, tá? Só retomando, a HQ sul-coreana ela é lançada em 2017, ela recebeu vários prêmios, frequentou listas aí de obras mais vendidas, né? E esse ano, 2020, os meninos do Pipoque Nanquim passaram aí, inclusive, já dos 50 títulos em seu catálogo, estão fazendo um trabalho excelente aí, não só em lançar quadrinhos, né? Retomar nomes, relançar títulos que há tempos não frequentavam o mercado, mas acho que eles fazem um trabalho legal de contextualizar por que eles lançam essas obras, isso porque eles têm canal no YouTube, até antes de ser editoras eles eram, né, eles tinham esse canal, esse é o Blonde quer participar. Mas então, parabéns a eles por estar fazendo esse ótimo trabalho, não só para o mercado de quadrinhos, né, mas também para quem gosta muito de quadrinhos, de quem gosta para quem gosta, né, Então eles lançaram Grama esse ano. Grama, inclusive, teve uma história engraçada, porque a princípio eles tinham elaborado, né, a parte editorial, a parte gráfica da capa, e quando eles lançaram esse spoiler, né, esse teaser da arte, a galera não gostou. A galera não gostou muito porque, vou mostrar pra vocês aqui, que é uma jaqueta, né? A capa original sul-coreana realmente é muito bonita. E o pessoal sabendo disso, né? A capa americana também é muito bonita, né? O pessoal sabendo disso reclamou, né? Normalmente o mercado editorial não iria fazer o que eles fizeram. A princípio uma pessoa reclamando, normal, duas pessoas reclamando, normal, mas muita gente reclamando leva um bom editor a rever suas decisões, né? Então eles decidiram, assim como eles mesmos disseram, né? Fazer de um limão uma limonada. Eles lançaram uma campanha na internet, uma espécie de pré-venda, né, em que eles trocariam sim, se a arte fosse liberada, né, pela autora, eles trocariam sim a capa, lançando uma capa remodelada da que eles tinham pensado a princípio, como uma jaqueta, né, que no caso foi essa daqui, que cobriria a capa sul-coreana, que é muito bonita porque ela tem um certo tom minimalista, né, tem uma coisa assim, na ilustração, inclusive um tom que frequenta HQ. Então vamos falar um pouco sobre Grama. Grama conta uma história bem espinhosa, é uma história muito pesada, sobre uma sul-coreana, Ok Sun Lee, e que na infância ela acabou, isso durante a guerra, durante a guerra sino-japonesa,
se eu não me engano eles chamam assim, sino-japonesa, Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se estendeu até a Segunda Guerra, né? Ali com os japoneses membros do eixo e tudo mais, que é o Blonde que destruiu meu cenário aqui. E então já é uma história muito pesada sobre guerra. Bom, depois que o Blonde quase destruiu as coisas aqui, a gente voltar a falar um pouco mais sobre grama. Vou aproveitar, vou até mostrar. Dani falou aqui pra gente mostrar também a traseira aqui, que mostra Oksun Lee aí já vovó, né? Assim como ela é até chamada na HQ, e ela mais jovem aqui. Por quê? Grama narra a história de Oksun Lee, que é uma coreana, que na época da sua infância, então ela passou a infância ali num momento bem conturbado, momento de guerra, Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se estendeu para a Segunda Guerra, né, o Japão ali membro do eixo. Ela acabou sendo, né, a Coreia, assim como outras vítimas ali, foram aprisionados, escravizados, né, até pelo exército japonês, imperial japonês, e ela acabou sendo, vamos dizer assim, não vou dizer vendida, mas ela acabou sendo vendida é o termo que eles usam, então vamos colocar desse jeito. Acabou sendo vendida pela própria família. Sempre bom lembrar que existe uma contextualização para tudo isso, tá? Inclusive, no final da HQ, nós temos textos, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar em um aqui. Eu não marquei os textos. Nós temos textos contextualizando esse momento histórico, inclusive, para que as coisas não são tão simples assim, né? Mas ela foi vendida pela família e ela acabou virando uma mulher de conforto. Então ela cresceu nesse ambiente de meio que de escravização e acabou virando uma mulher de conforto das chamadas casas de conforto, que o exército imperial japonês eram bordéis, né? Resumindo. As mulheres elas serviam de atrativo artístico e nesse conforto para o exército. Tá, então é um tema pesado. A guerra, né, sempre figura em obras e nunca é algo leve, porém aqui eu acho que vai o grande mérito de Grama e da sua autora, né? A Gendry Kim, Keon-suk ou Gendry Kim? Keon-suk. Vou chamar de Keon-suk, acho que fica mais fácil, eu não sei se a pronúncia está correta. Abordar o tema, que já é algo, né, por si só muito espinhoso, através da biografia, né, de Oksun Lee, lembrando que é uma história real, tá? Quando a gente fala que a história narra o quadrinho narra a história de Oksun Lee, Oksun Lee existe, tá? É uma pessoa real, está viva, inclusive. Ela é uma grande ativista de mulheres que buscam um pedido de perdão do Japão. Porque o Japão tem dificuldade até de pronunciar que elas eram prostitutas. Então eles usam o termo casa de conforto para amenizar né, esse capítulo. Mas abordar a história por si só, como um elemento histórico ali, real, biográfico, é muito pesado. Então, o que a autora fez? Primeiro que aqui que eu falo que é muito bacana você encontrar um quadrinho que consegue unir os elementos, né, essa síntese da imagem e do texto, porque Grama se torna um trabalho leve, mesmo com um tema muito pesado. Por quê? Em Grama, até separei umas páginas aqui, mas depois eu mostro com mais detalhes para vocês, a gente encontra algo que não precisa ser explicitado de uma maneira tão... Ela não é um soco na sua cara. Na verdade, a força do quadrinho ela tá nas sutilezas. Para mim, a parte mais forte do quadrinho é o começo, porque tem um detalhe ali em como a senhora Oksun Lee, né, a vovó Oksun Lee, no que ela se preocupa em um determinado momento. Aquilo ali para mim foi a parte mais forte, assim. É o começo que já meio que te dá uma arregaçada, assim. Porque essa mulher passou por muita coisa, a história dela é muito pesada e ela tá se preocupando com as outras pessoas. Então você já sente ali um negócio muito, puta que pariu, sabe? Mas você acha que a coisa vai descambar para um... Você acha não, né? Imagina-se que, pelo tema, a coisa possa descambar para uma violência visual, alguma coisa assim. Não, aí que tá o grande tchan da coisa. O quadrinho é muito leve. Ele tem um timing entre o texto, a imagem e você, que para mim é mestre, assim. Para mim foi uma das melhores coisas que eu vi, né? A obra já figura... talvez entre títulos como Persepolis, né, da Satrap,
Maus, né, do Spiegelman, talvez ela já figura entre essas obras, né, que lidam com fatos reais ou alegorias, né, de acontecimentos reais, porém o timing de manter aquela sensação que você está lendo através do jogo de imagens e de páginas, até mesmo, ver se eu acho alguma aqui só para mostrar, páginas vazias mesmo, sabe? O uso do vazio da imagem, o uso da manutenção de você nessa sensação de estar lendo aquilo, estar acompanhando a história, né? Não precisa dizer nada, vamos dizer assim, a imagem, a frequência, né? A continuidade do texto, da narrativa gráfica, ela já diz muito para você. Você não precisa ter aquilo explícito, né? Jogado na sua cara, assim, a violência dos acontecimentos, como por exemplo aqui. Não precisa dizer nada, não precisa ter texto, não precisa ter imagem, porque você entende isso. Você, com a continuidade da narrativa, você entende o que a autora quis dizer com isso. Isso torna Grama uma coisa muito leve nesse sentido. Porque Grama, na verdade, e ela mesma diz aqui num texto final também, que tem um texto dela, e tem um texto, se eu não me engano, de uma... Ela é uma pesquisadora que foi convidada, que é de um centro de pesquisa sobre essas mulheres de conforto, né? Que é a Myung-Song Yoon. Ela escreve, ela contextualiza, né, Grama, e tem o texto da autora dizendo que realmente a abordagem dela foi na intenção de humanizar a história, né, dessa senhora, dessa vovó coreana que passou por tudo isso. Na figura delas, simbolizar, na verdade, muitas outras mulheres que tinham vietnamitas, tinham chinesas, coreanas, né, de várias nacionalidades. As próprias famílias japonesas também, né, colocadas num cenário ali de ter que comercializar essas mulheres de alguma maneira. Então tem elementos nessa história que ficam muito assim evidentes. Por exemplo, muitos personagens que aparecem, vocês vão notar que eles não têm olhos, porque eles estão despersonificados. Eles não são soldados japoneses, por exemplo. Eles estão totalmente desumanizados, eles estão despersonalizados. Porém, as famílias japonesas envolvidas, essas têm olhos. Elas fazem parte dessa, vamos dizer assim, todos eles fazem parte da história. Mas eles estão mais vinculados à história propriamente dita, né? De repente até da protagonista, né? Nesse sentido, Grama se torna uma leitura potente, porque aí a gente entra nesse termo, né? Que eu penso e mais penso do que verbalizo, porque eu acho que Grama extrapola só esse episódio. Grama é maior do que isso. Grama mostra como a gente é atroz, como o ser humano em uma determinada situação, num determinado contexto, ele pode ser muito atroz, pode ser horrível mesmo, né? Mas mais que isso, o contraponto disso tudo, com a reação dela do começo, que é o que eu falo que a parte que pra mim foi mais contundente, é meio bizarro, assim. É meio... Isso que é o tapa na sua cara, vamos dizer assim, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Tem uma página que eu acho que simboliza muito o quadrinho pra mim, que é uma das páginas que eu mais gosto, que é essa. Que essa página pra mim é o seguinte: talvez seja o primeiro momento em que a personagem se vê presa sobre um céu. E o céu aqui simboliza o quê? O infinito, possibilidades. E você está limitado frente a isso. Porém, a história, né, isso aqui é praticamente quase na metade do quadrinho, a história é maior que isso. Então eu falei pra Dani ler, a Dani tá aqui, já tá chorando. Por isso que eu não vou ler. Ela fala que ela não vai ler, que é forte, mas eu falo pra ela, é forte, mas é sutil ao mesmo tempo. Ele é delicado e eu acho que a maneira que a autora abordou o assunto foi muito humana. Então, assim, é uma leitura, por mais que o tema seja pesado, seja agressivo, né, nesse sentido, ele é uma leitura reflexiva mesmo, né? O Ok-sun Lee, a senhora, né, a vovozinha, assim, junto com mais outras, na HQ mostra esse processo, né, da autora se relacionando com ela e ela contando as histórias, e então você fica sempre naquela coisa das lembranças, das memórias, muita coisa ela não quer relembrar, então a autora também não quis fazer disso algo que torturasse mais, né, essa personagem.
Então eu acho que é uma obra de homenagem também, né, a todas essas mulheres, e por isso que eu falo que é uma leitura que é potente, vai extrapolar isso. Parabéns aí, né, aos meninos do Pipoca Nanquim que tiveram a delicadeza de lançar essa obra, né, porque é muito bacana mesmo, é uma obra de 2017, como eu disse no começo, premiada, frequentou a lista de mais vendidos e tudo mais. É difícil ver um quadrinho sul-coreano, né, eu não lembro de ter visto outro quadrinho sul-coreano. Não é um mangá, né? Bom dizer isso, porque não é um quadrinho japonês, então a leitura dele é até uma leitura tradicional e tudo mais. Mas até continuando no tema da guerra e também falando de um quadrinho que lida também com isso, até aproveitei para trazer aqui Eles Nos Chamavam de Inimigos, que eu não li, chegou essa semana, mas ele conta a história do Jorge Takei, o Jorge Takei mesmo, né? O ator Jorge Takei, o Sulo do Jornada nas Estrelas. Esse quadrinho ele foi eleito, se eu não me engano, o melhor quadrinho baseado em uma história real, se eu não me engano, que trata também da infância do Takei, já nos Estados Unidos, na Segunda Guerra, em que os Estados Unidos fizeram campos de concentração para famílias japonesas que ali habitavam, que eram considerados inimigos. Então, fica aqui também, lançado pela Devir, tá? No caso Eles Nos Chamavam de Inimigos, eu não li esse ainda. Legal que esse quadrinho, né, eu fiquei sabendo desse quadrinho, comprei, ele chegou depois que a gente viu a segunda temporada do seriado The Terror, que tem o Takei no elenco, né, e lida também exatamente nesse momento em que as famílias japonesas são levadas para esses campos de concentração ali nos Estados Unidos. Um pouco pra gente ver que na guerra, né, ninguém tem pai nem mãe, né, mas centro aqui, Grama, recomendo para quem gosta de quadrinho, para quem gosta de uma leitura mais com emoção e tudo mais, extrapola aí a questão da mídia, né, das histórias em quadrinho. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Parabéns aos meninos do Pipoca Nanquim, que eles continuem com esse trabalho de trazer títulos como o Grama, como o Moonshadow, como muitos outros aí que eles estão trazendo. Já são mais de 50 títulos, né, no catálogo. E então é isso. Se você gosta de dicas de HQ, cinema, música, livros e games, né, também, que a gente puder trazer aqui para vocês, se inscrevam no canal, não deixe de dar o joinha aí, que é importante pra gente. Comentem se vocês leram, se vocês têm uma opinião diferente, se vocês concordam. É isso aí, pessoal, tá bom? Valeu!